Mais uma vez, Manuel Tavares, às vezes as pessoas me perguntam por que que eu não vou lá no templo lá. E desde quando eu comecei a estudar a psicologia, eu entendi que todas as misérias, todas as angústias, todas as tristezas, todas as decepções, todas as mágoas, todo o ódio, todos os sentimentos acarretados nessa matéria física provém da própria pessoa, não provém de ninguém, não. Todos esses sentimentos que eu falei e esses que eu vou falar agora, amor, paz, alegria, felicidade, satisfação de viver, prosperidade, riqueza, estão também tudo dentro de nós. E eu passei a estudar uma frase muito forte, um ensinamento muito forte do nosso Senhor Jesus, que ele diz que o reino de Deus está dentro de mim. Até então eu não entendi o que ele queria dizer, porque eu fui ensinado de uma forma errada que o céu está lá num local onde está me esperando depois da morte, se eu seguir ele conforme as doutrinas dele. Então, quando eu aprendi a psicologia, neurociência, física quântica, eu entendi que tudo isso são energia que vibram dentro de mim através dos meus próprios pensamentos. Substâncias químicas do cérebro, neurônios com pensamentos repetitivos, todas as formas de estado de espírito é provocado por mim mesmo. Não existe demônio que está na espreita me esperando. Então, quando eu descobri isso, não faz sentido mais ir num local onde as pessoas dizem que latra a Deus. Não faz sentido eu sentar num lugar, alguém que está falando de Deus, que nem sabe quem é Deus. Então, eu passei a olhar para mim e cuidar das minhas emoções e meus sentimentos. E hoje, sinceramente, eu consigo detectar um pensamento negativo. Eu consigo detectar quando eu estou ficando triste. Eu consigo detectar quando alguém me faz algo e aquele sentimento de raiva por aquela pessoa quer se manifestar. Por quê? Porque eu estou aprendendo a pensar. Eu estou aprendendo a detectar o que me destrói em mim mesmo, que são meus próprios pensamentos. Pensamentos negativos e pensamentos positivos, que liberam emoções negativas e emoções positivas, que o cérebro, através do pensamento, libera substâncias químicas que alimentam essas emoções e esses sentimentos. Eu digo, caraca, o que eu estava fazendo lá há tanto tempo? Sabe o que é isso? Ignorância de conhecimento. A nossa parte invisível é aquela parte que a gente não consegue ver com os olhos físicos, mas consegue ver com os olhos da mente. Consegue ver com o terceiro olho que você tem, que são os olhos da mente. Esses olhos você consegue ver das suas reações bioquímicas, reações internas que estão causando malefício em você. Vou fazer um vídeo daqui a alguns dias sobre a culpa. O que a culpa, o que o medo, o ódio, a ira faz com o corpo físico e com as células que estão vivas dentro de você. Então eu passei a ver que eu estava sendo enganado, a forma como eu estava sendo ensinado. Eu não proíbo ninguém de ir lá. Quem quiser continuar indo lá, esse aqui é a minha vida. Eu passei a tomar conta das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das angústias que me angustiavam. E agora eu estou aprendendo a dominar cada uma delas. Cada uma. Quando eu sinto que eu estou ficando triste, eu me lembro de um momento alegre e trago para mim esse momento e a tristeza vai saindo. Entendeu? Por quê? Porque todos os sentimentos desses que eu falei estão acoplados nessa matéria física. Você que tem que aprender a lidar. Não é o ambiente que vai fazer você feliz. Não é o ambiente externo que vai fazer você triste. São os seus próprios pensamentos, da maneira em como você interpreta uma situação externa.
Como o seu cérebro interpreta uma sensação, uma experiência externa, essa experiência externa vai fazer com que o seu cérebro tenha uma interpretação daquele momento, aí você vai ou sofrer ou se alegrar. De umas duas. Mas é você que está interpretando através dos seus próprios pensamentos. Se você interpreta uma situação externa fora de você e interpreta com tristeza, só vê destruição, só vê coisas ruins, o que vai acontecer? Você vai sentir uma sensação, uma emoção, um sentimento ruim. Agora, mesmo dentro dessa situação caótica, você vê coisas positivas, mesmo que esteja aparentemente sendo horrível, mas você tira de algo de lá, de algo bom, o que vai acontecer? Vai vir uma sensação de entendimento, de entender as suas emoções, o ambiente externo. E você não vai sofrer. Entendeu? Outro dia aconteceu, vou te dizer como é que eu faço para mim não me sentir angustiado. Ah, mas é sem coração, sem sentimento. Não. Porque eu descobri que todas as sensações que estão sendo detectadas por mim como angústia, tristeza extrema, tem uma tristeza que é normal. A tristeza do luto, de você perder alguém, entendeu? A tristeza de você ter perdido o seu emprego no momento em que você está precisando. Não estou falando dessas tristezas, eu estou falando das tristezas que você vê do lado de fora, que não tem nada a ver com você e aquilo lhe maltrata. É isso que eu estou lhe dizendo. Então, voltando, eu vi outro dia, eu creio que está aí na internet, que naufragou um barco, indo de algum lugar próximo de Manaus. Então, muita gente ali próximo de mim, meu Deus, se abismando com aquilo, é de se abismar. Mas eu vejo um ponto bom. Eu procurei os pontos bons nesse naufrágio. Eu procurei um homem que segurou, se eu não me engano, 2 ou 3 crianças para que elas não morressem. Eu tomei como bom. Poxa, isso foi bom. O homem não deixou as crianças morrerem. Eu procurei o ponto bom do navio chegando para salvar todo mundo. Eu procurei o ponto bom aonde as pessoas estavam, uma querendo ajudar, uma ajudando a outra e querendo ajudar mesmo ali no naufrágio, mesmo na água, antes do salva-vidas chegar. Você entendeu como é que funciona? Então, eu não me afligi com o pior que aconteceu. Porque não vai adiantar, a gente não vai controlar isso. Você não vai conseguir controlar esse tipo de situação. Tem coisas que estão fora do nosso controle e você se angustia, se entristece, sem vamos dizer assim, sem nenhuma razão. Então procure ver, mesmo diante da desgraça, algo positivo. Porque quando você vê algo positivo, isso aqui lhe traz força. Você não gasta a sua energia chorando, você não gasta a sua energia se angustiando, se entristecendo. Como eu falei, tem tristezas que são bom você sentir, sim. Tem tristezas que são bom você expressar. Mas tem tristeza que não vale a pena. Tem tristeza que não vale a pena você se maltratar, se jogar num lugar e chorar feito um desesperado, porque você não vai estar sob controle aquela situação. Então eu não entristeço por qualquer coisa, eu não libero uma expressão mais de espanto com o que está acontecendo, porque muitas coisas maldosas, muitas coisas ruins, vem do princípio dos tempos. E isso, infelizmente, não vai mudar da noite para o dia. E é isso que eu estou tentando ensinar para você, que a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre essas situações do mundo. O que vai adiantar eu me entristecer num assunto que aconteceu lá nos Estados Unidos, lá na Grécia, lá em Israel, lá na Polônia, lá na Inglaterra? O que vai adiantar eu me angustiar? Porque eu não tenho controle sobre isso. E acredito que você também não tem controle.
A única coisa que Deus nos deu o controle nessa vida foi controlar os nossos próprios pensamentos. Pense nisso.